Pessoal, boa noite. Antes da gente iniciar, eu queria me desculpar, né? Porque na segunda-feira eu tive problema de cabeamento aqui em casa da internet. E foi problema do cabo mesmo, tanto que depois, no outro dia, eu fiquei um pouco estressado, entrei em contato lá com a operadora lá, com a minha a empresa que lida com a internet, né? Provedor. E aí eles mandaram o técnico, era um problema lá no cabo, lá, tiveram que mexer e tal. Aí eu estava lembrando de vocês, porque a gente fala tanto de qualidade, e essas empresas aqui, elas deixam a gente muito chateado e até desanimado, sabia? Em relação a essa questão de qualidade. Boa noite, Pablo. Eu já tinha começado aqui a falar, né? Porque eu pensei assim, bom, vou deixar a aula gravada, achei que não ia entrar ninguém, né? Tá tudo bem? E aí, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom, né? Ô, Pablo, eu estava até gravando aqui, porque eu imaginei, Joia. graças a Deus, estava gravando até uma mensagem aqui, mas já que você entrou, então eu já vou conversar com você e depois eu começo a aula. Eu quero pedir desculpa à turma, né, Ah, pela segunda-feira. O que aconteceu? Eu tive um problema no cabeamento, no cabo da internet, sabe? Aí eu estava até lembrando que, aí no outro dia eu tive contato com a provedor lá, da minha internet e tal, depois eles mandaram o técnico. E, e era um problema mesmo no cabo. Eu tive que mexer e tal, mas eu estava lembrando de vocês porque é o seguinte, como que o atendimento é ruim, como a qualidade do atendimento no Brasil é bem ruim, né? Eles colocam robô para falar com a gente, sabe? É tão difícil. E a gente que ensina qualidade, sabe? Isso irrita tanto. Eu fiquei tão falei assim, gente, sei lá, parece que é você dá soco e pão de faca, sabe? Você fala de qualidade. E, e aí, enfim. Então, eu peço desculpa, mas eu vou repor essa aula, sabe? Eu vou pensar assim numa aula quando eu estiver mais tranquilo, quando a matéria estiver mais tranquila, eu repor a aula, tipo, fazer uma revisão, uma coisa assim, entendeu? Mas aí vocês não ficarão no prejuízo, não. Então, agradeço a compreensão de vocês, né? Que bom que vocês também descansaram um pouquinho, mas, e peço desculpa aí pela situação. Eu já vou marcar a prova, a outra prova, que vai ser dia 14 de outubro, tá? Então, você pode anotar aí, por favor. dia 14? É, Ah, sim. já está muito em cima, mas é por causa da questão de tempo mesmo. Então, você já anota, vou escrever aqui no chat, 14 de outubro, e depois você repassa para a galera, porque hoje tem pouca gente, só tem você na sala aí. Aí depois você repassa para o pessoal, tá bom? Pode colocar no grupo lá, que é a próxima avaliação, 14 de outubro. Bom, eu vou fazer a Ah, sim, correção, tranquilo, Alexandre. vou fazer a correção da prova aqui agora. Então, vamos lá. Um comentário da prova, né? Pode ser, Alexandre. Tô só escrevendo aqui. Tá ótimo. Vou só comentar a prova, porque ela é bem teórica e tal, então eu vou comentar ela, tá? Sim. Bom, as notas, de um modo geral, foram boas, né? Então, vamos lá. Aí, na primeira questão aí, eu perguntei, quais são as etapas no processo de melhoria contínua de produtos e processos? Cara, eu aceitei várias respostas, porque tem várias etapas no processo de melhoria, né? Muita gente colocou lá a questão do PDCA, muita gente colocou. Quer dizer, aqui foi bem aberto, então as etapas seriam, né, na questão de melhoria, seria realmente o PDCA, você planeja, você desenvolve, você age, entendeu? Então, estaria muito relacionado ao PDCA. Agora, a número 2, também eu deixei bem aberto, assim, quais são as causas frequentes de produzir produtos defeituosos? Normalmente é a variabilidade. Mas teve gente que colocou matéria-prima ruim, tá certo. É variabilidade em métodos, pessoas, materiais. Então, aceitei também a resposta de várias maneiras.
Então, assim, o que causa produtos defeituosos pode ser a matéria-prima, pode ser uma mão de obra desqualificada, pode ser a máquinas que estejam desajustados, entendeu? Então, quem tratou de variabilidade, ele falou de um modo geral. Então, a variabilidade seria a resposta mais adequada. O que causa produtos infrequentes seria a variabilidade de métodos, pessoas, materiais. Aí seria aquele diagrama do peixe lá, né? Ishikawa. O que diferenciou aqui que as pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade? Talvez é porque eu falei e não tem material a respeito disso. Foi mais em termos de oratória. Mas aí, muita gente respondeu de uma forma muito sábia. O que diferenciou o enfoque na gestão para o enfoque dos processos? Bom, que antes as pessoas elas focavam muito na questão departamental. O enfoque na gestão, ela foca muito nos departamentos. Departamento de RH, departamento financeiro, departamento de produção, departamento contábil e tal. E hoje não. A gente tem que ver a empresa num processo como um todo e essas áreas burocráticas, elas são áreas de apoio. Entendeu? Então, seria essa a resposta. E hoje as empresas estão visando mais o processo. Né? Tem acabado essa coisa de departamento. Ainda existe, óbvio, mas as empresas querem saber o seguinte, o que eu faço, o que é a minha produção, né? Qual que é o meu resultado? E todo mundo trabalhar com esse pensamento. Tá? Então, essa seria a resposta que eu achei que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade. É porque, às vezes, a gente fala e essas aulas remotas, muitas vezes a gente esquece de anotar, né? Então, pode ser que tenha acontecido isso. Agora aqui, olha, existem conceitos corretos e outros conceitos que não são mais considerados corretos no atual cenário de evolução tecnológica e das comunicações dentro de um ambiente globalizado. Observe esses 3 conceitos. Produtos de qualidade são luxuosos, caros e bonitos? Não, não é sempre. Então, essa resposta aqui não seria. Qualidade implica 100% em consertar aquilo que saiu errado? Também não. A gente sabe que a qualidade ela tem que ser uma coisa assim, de prevenção. Não deixar acontecer, mas de prevenção. Também, então, não seria essa. Qualidade é prevenir? Exatamente, é prevenir as ocorrências dos erros ou os desvios em relação às especificações. Então, só a terceira estava certa. Então, aqui está, ó, apenas o conceito 3 está correto. Seria essa que é a resposta certa, embora lá não está nessa ordem, que eu acho que os sistemas fazem uma modificação por conta própria. Primeiro, quero também, que a Kelsiane está aí, né? Obrigado aí pela sua presença, Kelsiane. Eu já pedi desculpa aí pela minha ausência na segunda-feira, tá? Porque eu tive problema com a internet. Agora aqui, ó, o senhor Carlos assumiu a liderança no setor de produção da empresa, Prova SA. Sua missão era reestruturar a linha de produção. Com isso, pretendia aumentar a produtividade da empresa e a qualidade dos produtos e focar na produção do produto com maior margem. No entanto, a empresa teve problemas com vendas. Quer dizer, o Carlos aí não teve tanto, né, culpa. Podemos identificar falhas. Teve uma falha, sempre tem. Quando tem problema, tem falhas. E essa falha foi o quê? Acho que ele faltou ali, talvez não seria a culpa dele, mas de uma empresa no modo geral, a questão da demanda, né? Aqui, olha, falha na direção do controle de estoque, falha na direção da organização, falha no planejamento da demanda. Quer dizer, se não houve vendas, houve aqui uma falha numa previsão da demanda. Tá? Essa seria a resposta mais adequada. Indicador de qualidade mede a satisfação do cliente e indicador de produtividade mede a eficiência do uso do recurso. Dona Gertrudes administra um hospital em São Paulo. Pretende implementar indicadores que possam norteá-la, né, na gestão dessa instituição. A primeira ação foi determinar um padrão para que seja avaliado. Ela elaborou um questionário para os pacientes avaliar atendimento. Então, aí a gente já está falando de qualidade, né? Tempo de atendimento, cordialidade. Então, estamos falando de qualidade do atendimento. E ela também implantou um sistema que aguardava o tempo de cada colaborador levava para atender. Então, ela trabalhou com as duas coisas, a produtividade e a qualidade. Então, a resposta seria essa aqui, ó. Ela buscou avaliar qualidade e produtividade, sendo que umas vezes está relacionada a outra, né? Indicadores necessitam da definição do que medir e o padrão de referência, né? Que foi medido, para ter uma base de comparação. Neste aspecto, os indicadores são instrumentos de medidas usadas em 3 níveis da organização, que são o nível organizacional, nível de processo, nível de trabalhadores e executor. Seria isso aqui. Né? Você pode ter indicadores de um modo geral da empresa como um todo, né? Desde a estratégia dela, dos processos dela e também de indicadores dos trabalhadores. Tá?
A empresa fictícia definiu no ano de 2021 padrões de desempenho. Face ao exposto, definiu em aumentar a produtividade em 3% para o ano de 2021, onde se espera a reação do mercado após pandemia. Dessa forma, a empresa definiu para si padrões de qualidade, padrões históricos, padrões de desempenho alvos, né? O mais indicado seria esse aqui. Tá colocando um desempenho, aumentar em 3% a sua produtividade. Então, e um alvo a ser atingido. Tá joia, gente? As notas, de um modo geral, já foram corrigidas as provas. Eu achei que não ficou ruim, né? Então, tá dentro, sim, a nota tá boa. E era essa a prova, tá? Kelsiane, eu marquei já uma segunda avaliação de 30 pontos para 14 de outubro, tá? Já coloquei no chat aí para você anotar e ajudar a repassar para os demais colegas, tá bom? Gente. 30 pontos? 14. Tá escrito aí no chat, 14 de outubro. 15 não? Não, mas a prova é para 30 pontos? 15. Já fizemos uma de 15, agora outra de 15. Aí vai fechar a primeira etapa. Outro recado que eu queria dar para vocês. Não entendi. Não, é 15 pontos. Eu falei 30 mesmo, eu errei. É 15 pontos. Outro recado importantíssimo. Vocês já tem alguns aí que já estão até fazendo a ECO, mas é o seguinte, gente. Eu recebi uma instrução do coordenador que a gente não pode receber o ECO fora da plataforma. E tem muito aluno reclamando, e com razão, tá? Não estou tirando a razão de vocês, que não está tendo como anexar, né? Mas aí vocês não conseguem anexar quando o professor coloca no lugar errado, que eu acho que foi meu caso. Eu vou dar uma olhadinha lá. Que a gente tem que entrar no lugar para vocês terem a possibilidade de anexar o trabalho. Então, eu vou mexer lá onde eu postei o AECO, para vocês terem a possibilidade de anexar o arquivo. Então, vou mexer, tá? Desculpem se eu também fiz de uma forma errada, que aí o aluno não tem culpa, porque chegando lá ele não consegue anexar, e aí eles mandam por e-mail para poder atender o prazo, mas a gente não pode receber, então eu vou alterar isso amanhã, tá? Eu vou alterar a pasta do AECO, vou até anotar aqui na minha agenda, se vocês me permitem, só para eu anotar aqui. E aí, alterando a pasta do AECO, vocês têm condições. Quem já enviou, eu vou pedir para depois anexar lá também. Porque tem que formalizar lá. Agora, tudo é lá no portal. Na verdade, a gente recebe orientação para não entrar com o aluno, não entrar em contato com o aluno nem pelo WhatsApp, né? Mas, às vezes facilita, né? Igual, por exemplo, eu preciso avisar umas coisas para você, a gente acaba usando, mas não para usar para mandar material, para essas coisas, tá bom? Então, feito isso, agora nós podemos começar a aula de hoje. Dado esses recados que eu precisava, né? E que está gravado também, então está oficial, né? Aí eu acredito que os alunos que não estão assistindo possam assistir depois. Então, vamos falar agora do 6 Sigma. Hoje tem uma aula prática, tá? Como a gente ficou um tempo sem ver 6 Sigma, eu vou aqui fazer uma apresentação antes, né? Eu tenho que abrir o arquivo, me perdoe, vou abrir o arquivo aqui. Nós vimos sobre o 6 Sigma, gente, através do slide que eu passei, mas tem uma teoria aqui que vai falar um pouquinho aqui do 6 Sigma. Então, eu vou fazer essa apresentação aqui para vocês, né? Pablo e a Kelsiane que estão presentes aí. Avaliação no 6 Sigma. Bom, gente, 6 Sigma hoje é uma técnica administrativa para redução da variabilidade, tá? Ela trabalha com variabilidade inerente, tá? Não é a variabilidade circunstancial, né? Aquela que não está inerente ao processo. Ela trabalha com a variabilidade inerente. Bom, mas se é inerente, já é esperada. Mas mesmo assim, ainda, o objetivo do 6 Sigma é reduzir essa variabilidade. Mesmo a variabilidade que seja esperada. Ela quer chegar ao nível de perfeição mesmo, entendeu? Ela quer reduzir o máximo que ela possa dessa variabilidade. Então, é um programa de melhoria surgido na Motorola nos anos 80 e foi muito desenvolvido pelo engenheiro Bill Smith. E depois também usado muito na GE. A redução da variabilidade é a essência da metodologia do 6 Sigma.
tá? É isso que nós vamos ver. A variabilidade até, inclusive, esperada. Mesmo que ela seja esperada, mesmo que ela não afete a qualidade do produto, ainda assim, eles trabalham com a redução maior da variabilidade, para tornar mais perfeito ainda a qualidade do produto. Todo processo é uma fonte de variação, que pode ser em métodos, e isso que causa produtos defeituosos, que caiu na prova, né? Em métodos, pessoas, matéria-prima, equipamentos, controles ambiente. Tem variabilidade que é impossível de você reduzir, né? Como que eu vou reduzir a variabilidade de pessoas? Eu trabalho com o Pablo, depois o Pablo sai, a Kelsiane entra na linha de produção, são métodos, às vezes, de trabalho diferente, como é que fala? Nem é métodos, eu quis dizer assim, dons diferentes, né? Então, a Kelsiane, às vezes, vai trabalhar de uma forma diferente do Pablo, então isso já vai alterar. Então, a variabilidade é uma variabilidade esperada, né? De competência também, né? A variância é um número que expressa o grau de distribuição de valores desta variável. Maior variância, maior está espalhado no tem maior dispersão naqueles gráficos de dispersão, né? Bom, causas comuns de variação são inerentes ao processo e são esperados ou previsíveis, né? Conforme eu falei. Mesmo assim, o Seis Sigma quer reduzir essa variabilidade. Causas especiais, elas já provocam um efeito fora do esperado. Então, não é possível antecipar os limites dentro dos quais o resultado irá variar e o resultado fica imprevisível. As causas especiais, gente, elas costumam, não sei se vocês vão entender, elas costumam ser mais fáceis de identificar. Bom, uma quebra de uma máquina vai causar uma variabilidade, então você já identifica logo, né? Uma causa que, né, que vai afetar todo o processo produtivo, mas é uma causa especial. Bom, o Seis Sigma pode ser aplicado em qualquer tipo de processo, seja produtivo ou administrativo. Seis Sigma é uma estratégia gerencial altamente quantitativa, trabalha só com números, né? Com o objetivo de aumentar significativamente a lucratividade das empresas por meio de otimização e melhoria dos processos produtivos. Nós já vimos isso aí nos slides que eu passei, né? Então vamos lá. O Seis Sigma calcula os desvios para mais ou para menos nos processos, né? E tenta reduzir essa variabilidade em 6. Por exemplo, o padrão de medida de uma determinada peça é 3,64. Aí foi lá, apurou os desvios, tá vendo? Uma ali ficou aí 3,54, 3,94, já foi uma variação de 30, né? A outra 3,67, aí foi tendo essas variações. Aí você tem que calcular o desvio padrão e tentar reduzir essas variabilidades, né? Depois entender a causa e tal, mas tentar. Aqui está o desenho, né? Controla, define, mede, analisa, melhora. Essa é a filosofia Seis Sigma. Tá joia? Então, vamos partir agora para um exercício prático. Vocês já sabem fazer desvio padrão? Ou lembra como faz? Quem pode me responder aí? Que a gente vai usar agora desvio padrão. Quando eu dou essa aula, a gente vai agora calculando o Seis Sigma. Depois vocês vão fazer exercício, tá? Quando eu dou essa aula, e para engenheiro de produção que trabalha muito com cálculo, né? Tem aluno que já tem a calculadora própria, então já pode preparar a calculadora aí. Tem aluno que já sabe fazer o desvio padrão tranquilamente, né? Acho até que vocês dão até show nisso aí. Pelo menos tem acontecido, não sei essa turma. Então, assim, calcular o desvio padrão para vocês é mamata, né? Assim eu espero. Mas se não for também, a gente vai aprender aqui. Só que às vezes eu faço de uma maneira mais difícil, porque muita gente já tem a calculadora própria, vocês provavelmente devem ter o equipamento próprio. Eu faço no Excel, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Então, vou agora fazer uma apresentação aqui da atividade prática que a gente vai estudar aqui. E depois eu vou deixar um exercício aí para vocês fazerem, vou ficar quietinho. Bom, encontre o nível sigma para o processo industrial abaixo, utilizando a fórmula CPK. Essa fórmula, se vocês não copiaram, vocês têm que olhar a aula anterior. E se vocês acharem que eu devo retornar na aula anterior, eu retorno, tá? Porque às vezes ficou muito tempo sem ver, teve prova, segunda-feira não teve aula por problema meu, né? E aí eu não sei como é que tá a cabeça de vocês. Gente, nós somos adultos, a gente pode trocar ideias. Eu sei que vocês costumam ficar muito quietinho nas aulas remotas, mas pode falar, Alexandre, você podia voltar, entendeu?
com aqueles conceitos, eu não copiei a fórmula, estou um pouco perdido. Então, eu retorno lá nas fórmulas. Tá? Mas deixa eu só mostrar aqui, Pablo, aí depois eu retorno na aula anterior, então. Gente, encontre o nível sigma para o processo abaixo. Tá? Então, vamos pegar aqui. Imagina um lote de produção com esses dados aqui. Ó. Tá? Aí eu queria que vocês achassem a média. Então, a empresa estabeleceu, é um estabelecimento da empresa, tá? Cada exercício vai ser de um jeito. Enquanto o nível sigma, então, tal. A empresa estabeleceu uma variação onde limite superior especificado menos a média, tá? Então, eu vou aceitar que haja uma variância só dentro desse limite. Aceitável, mas não quer dizer que isso é certo. Eu posso reduzir ainda essa variabilidade. Então, o primeiro passo é achar a média. Tá bom? Então, eu somei e dividi por 10. A média aritmética simples. Então, 11,32. Qual que é o limite superior estabelecido? Eu vou colocar o limite estabelecido aqui, e não o unilateral. Esse é o bilateral. Qual que é a diferença? O bilateral é estabelecido pelo processo produtivo. Então, o processo produtivo aqui, o maior limite aqui foi 12,9. Então, eu vou aceitar a variação de 12,9 a 11,32, que é a média. Tá joia? Beleza. Então, se vocês não estiverem entendendo, vocês me chamam a atenção e, Pablo, depois eu retorno, tá? As fórmulas. Então, ó, em nosso exemplo, o processo permite variar do limite superior estabelecido. O limite estabelecido aqui, conforme eu falei, é estabelecido pelo processo. Tá, ok. Agora, existe o estabelecido pelo engenheiro de produção, que aí é unilateral. O que é unilateral? Uma opinião sua, uma decisão. Não, eu quero que o limite vá de 12,5 a 11,32. Então, o limite superior estabelecido unilateral. Aqui deixamos o processo rodar naturalmente e estabelecemos esse limite. Bom, em nosso exemplo, o processo permite variar do LSE até a média, ou de 12,9, que é o nosso limite superior maior, vocês podem verificar aqui, até 11,32, que é a média. Agora, o segundo passo é encontre o desvio padrão. Como é que a gente acha o desvio padrão? Se você souber fazer de outra maneira, faça, sem problema. Eu faço o seguinte, eu pego o desvio, então eu botei a média, 11,32, eu fiz no Excel, óbvio, né? Coloquei os dados, a média, e subtraí. 10,7 menos 11,32, deu 0,62 negativo, primeira coluna. E assim sucessivamente. 11,09 menos 11,32, 0,58 positivo. Né? Depois eu elevo isso ao quadrado. Potência. Né? Elevo ao quadrado. Elevo ao quadrado, somo, aí deu 9,976 e divido por 10. Achei o desvio padrão de 0,9976. Tá? A fórmula do CPK, depois eu vou mostrar melhor, é CPK igual a LSE menos a média, 11,32, 3 vezes o desvio padrão. 12,9 menos 11,32 dividido por 3,0976. Tá vendo? Que é o desvio padrão. Dá 1,58 dividido por 2,9928. Então, achei um CPK de 0,52. Já falei que é um número admissional. Não quer dizer nada, né? Assim, é um número, é um indicador. Agora eu vou jogar no nível sigma, que tem essa fórmula. Nível sigma é igual a 3 vezes CPK mais 1,5. O NS 3 vezes 0,52 mais 1,5, eu achei um nível sigma de 3,08. Então, a gente arredonda para 3. Tá? Aí você vai procurar na tabelinha o que significa esse 3. Eu olhei lá, significa defeito por milhão de oportunidades. Então, eu tenho 66.807. Eu estou no nível 93,3. Quanto maior esse percentual, melhor, né? Quanto mais baixo, então eu estou no nível sigma de 93,3 de acerto, de qualidade, de nível de indicador de qualidade. Tá bom? Tem uma tabelinha. Agora, o segundo exercício, eu queria que vocês refizessem, mas ao invés de usar a média, né, ao invés de usar aqui 12,8, nós vamos estabelecer que a variação vai ser de 13. Aumentei um pouquinho a variação. Tá? Agora ela pode variar 13 até a média. Aí vocês que vão fazer. Mas antes, eu vou voltar conforme o Pablo pediu, porque eu acredito até que vocês estão um pouco perdidos, porque ficou um tempo sem ver.
Então, eu vou parar aqui a apresentação, mas depois vocês vão fazer esse exercício para mim. Agora é unilateral, tá vendo? O engenheiro que determinou, ele aumentou a variabilidade. Não tem problema, ele quis. Ele achou que está muito rigoroso. Então, ele aumentou a variabilidade. Aí nós vamos ver o que isso vai acontecer. Tá bom? Vou retornar aqui e vou abrir, então, o arquivo do Seis Sigma, que foi a primeira aula que nós vimos. Só um minutinho. Se tiver algum problema com a internet, vocês me avisam, tá, gente? Que eu estou tão inseguro com essa internet. Eu joguei um cabo aqui pro meu quarto. Até aí tá tudo tranquilo? Assim, né? Dentro do que vocês estão conhecendo. Então, foi essa apostila aqui, esse material que eu trabalhei com vocês quando a gente falou de Seis Sigma. Então, vou retornar aqui, até para... É bom que firma, né? O conhecimento. Aí tem uns conceitos iniciais do Seis Sigma, né, que é em inglês, é um conjunto de práticas desenvolvidos por Motorola para melhorar sistematicamente os processos ao eliminar defeitos. Um defeito é definido como a não conformidade, né? Então, isso nós já vimos. Esses conceitos nós já estamos careca de falar deles. Seis Sigma também é definido como uma estratégia gerencial, promover mudança nas organizações, fazendo com que se chegue à melhoria do processo, produto, serviço, para satisfazer os clientes. Então, o objetivo é melhorar a qualidade e é reduzir a variabilidade. Bom, gente, diferente de outras formas de gerenciamento de processos produtivos ou administrativos, o Seis Sigma tem como prioridade a obtenção de resultados de forma planejada e clara, tanto de qualidade como também financeira. Bom, a razão principal, isso aqui é muito conceito que depois vocês vão ler, né? A razão principal para as empresas adotarem os Seis Sigmas prende-se com relação ao aumento das margens de lucros, né? Produto com mais qualidade, mais produtivo, você otimiza recursos, você acaba gerando lucro. Parte desse propósito é conseguida através de redução contínua de variação dos processos, que elimina defeitos, falhas, né? Uma vez que você elimina defeito e falha, você economiza, você evita desperdício. Bom, gente, aqui está falando que o Seis Sigma é muitas vezes compreendido como uma panaceia simples, mas na realidade é uma ótima solução no médio e longo prazo, se aplicado com seriedade. Aí eu comentei também que muitas empresas têm tido sucesso, outras não. Como qualquer programa de qualidade, vai depender muito da forma que é implementado e da forma que é assimilado, do nível de conhecimento do pessoal que trabalha. Conforme eu falei, né, ele ficou muito conhecido na década de 80 na Motorola, mas na GE é que, através desse executivo, Jack Welch, não sei se pronuncia assim, se alguém souber inglês aí me perdoa, ele que ficou famoso porque ele é um executivo muito conhecido nos Estados Unidos e aí ele implementou na GE. E aí, o Seis Sigma passou a ser mundialmente conhecido. Bom, agora para trabalhar com Seis Sigma é necessário ter estatística, né? Ter todo o processo, avaliado via informações estatísticas, né? Sem estatística você não consegue trabalhar com Seis Sigma. Então, para isso, você antes tem que ter todo o processo trabalhado, todo o processo levantado. Então, assim, leva tempo para implementar o Seis Sigma, né? Isso aqui é o símbolo do Seis Sigma, porque ele trabalha muito com o desvio padrão. Aí aqui está o desenho, né? Controla, define, mede, bem parecido com o PDCA, tá certo? Aí está aqui uma explicação. Eu estou passando por isso, que nós já vimos isso. Eu estou querendo chegar nas fórmulas, que eu acho que é a preocupação aí do Pablo. Então, vamos agora estudar as fórmulas. O índice de capacidade, CPK, tá? Capacidade do processo de produção. Tem dois, tá, gente? Tem quando você está fazendo um projeto e tem quando a coisa acontece, tá? Então, vamos falar aqui do processo... lá, tem que estar sob controle estatístico, conforme eu já falei. E a variação tem que ser causada por causas comuns, inerentes ao processo produtivo. Causa especial não adianta. Bom, esse aqui é o índice de capacidade potencial, que é muito usado em projetos. Especificação bilateral ou unilateral. O que é bilateral? É quando você deixa o processo rodar naturalmente e ali os dados vão ser daquele processo, né? Às vezes você está fazendo um projeto, você vai testando a linha de produção,
Aí você especifica em cima daquele resultado. É igual, por exemplo, nós não tivemos essa oportunidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é especificação bilateral. Numa aula presencial, eu faço uma brincadeira, que é uma dinâmica, que é a produção de uma caneta. Aí todo mundo vai fazendo. Nós vamos, porque é um projeto. A gente está querendo criar uma produção de caneta. E eu quero saber quanto tempo leva para fazer a caneta. E aí eu trabalho embora seja uma dinâmica, eu trabalho ali com vários alunos que uns têm uma habilidade e outros não. Assim como fazer aviãozinho de papel. Tem hora que eu uso também avião de papel. Eu não sei se, por exemplo, se a Grazi sabe fazer papel. Aviãozinho de papel, eu levava uma revista velha, cortava as páginas e falava, Grazi, faz aí um avião. Entregava para o Pablo, para a Oceane, para todos os alunos, se a gente tivesse na aula presencial. E vocês iam fazer. E eu ia medindo o tempo. E aí o que acontece? Cada um tem uma habilidade. Às vezes a Grazi ainda não sabe fazer, então eu anotava o tempo da Grazi. Talvez ela ia gastar mais tempo, a Kelsiane sabe fazer, gastava menos tempo, o Pablo mais ou menos. E aí a gente ia fazendo isso. E aí depois eu falava, ó, depois eu achava uma média, achava uma média, então é a especificação bilateral. A unilateral, eu defini, olha, o avião tem que ser feito em 3 minutos, ou 2 minutos, eu não lembro, entendeu? Então é isso, tá? Primeiro a gente deixa o processo rodar solto, e depois a gente define, né, o tempo. E aí depois eu ia analisando o processo produtivo. Estaria dentro dos 3 minutos? Aí a gente começava a procurar os desvios. Então era legal. E isso dava um motivo de ter acontecido desvios. A gente buscava um desvio, por habilidade, às vezes eu mudava, né? Mudava o modelo do avião, então mudava o papel, botava um papel mais grosso. Então fazia várias tentativas para vocês verem como que acontece variabilidade. Tá certo? Então era um trabalho que eu fazia na sala de aula, de uma dinâmica que eu lamento que a gente não pôde fazer. Bom, agora, Pablo, anota essas fórmulas aí, ó. O índice de capacidade potencial e bilateral. Aqui, ele pode variar no limite superior especificado menos o limite inferior especificado, dividido pelos 6 vezes o desvio padrão. Então, anotem isso no caderno de vocês. É a primeira fórmula. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. A fórmula é CP, K, está faltando K ali, porque não está aparecendo, LSE menos LIE dividido por 6 vezes aquele símbolo do desvio padrão. Esse aí é o bilateral. Ó. Anota aí, índice de capacidade potencial bilateral. Esse não é o CPK, não. Esse é o CP mesmo. Ele é o potencial. Posso passar? Só um minuto, Alexandre. Beleza. É índice de capabilidade, tá? Ou de capacidade, a mesma coisa. LSE, né? LSE significa L... limite superior especificado menos limite inferior especificado. Ah, tá. É por mim agora pode, Alexandre. Vou passar, se mais alguém reclamar, me avisa, tá? Agora, é o mesmo, porém unilateral. Então, é o limite estabelecido unilateral por 6 vezes desvio padrão. Eu tentei fazer o símbolo do desvio padrão ali, tá? O 6 baixinho ali, mas é porque eu não sei como é que faz. O que é o limite especificado? Por exemplo, do limite superior ao limite inferior, vamos supor que variou 3. Aí a Grazi fala, não, eu quero que varie só 2. Ela especificou, então vai ser o 2, limite especificado. É o limite unilateral, uma decisão única.
Posso passar? Se alguém puder me responder aí. Por mim, pode. Vamos lá. Agora é o índice de capabilidade real. Aí a produção já está acontecendo, não é projeto não, entendeu? Aí é isso, ó, você pode fazer pelo limite superior menos a média, foi que nós usamos no meu exercício. Pode fazer a média menos o limite inferior, tá vendo? Dividido por 3 vezes desvio padrão. Aqui é a capacidade real do processo. Então, esse X aí é a média, tá? Então, ó, é LSE menos a média, dividido por 3 vezes desvio padrão. Ou a média menos o limite inferior, também dividido por 3 vezes o desvio padrão. No nosso trabalho, nós usamos o superior com a média, né? Vocês viram lá no exemplo que eu dei, e depois eu retorno a ele. Posso passar? Eu demorei um pouquinho mais, porque aqui é mais forma para copiar. Deixa eu ver aqui o chat, aqui alguém está conversando? Pode sim, Alexandre. Pode, né? Tá. Beleza, então vou passar aqui, peraí. É bom vocês terem isso no caderno, que agora vocês vão usar muita fórmula, né? Peraí que agarrou aqui. Agora vocês vão achar o nível sigma. A fórmula é essa. NS, que é nível sigma, 3 vezes o CPK mais 1,5. Isso já é uma fórmula fechada. Sendo que NS é nível sigma e CPK é o índice de capacidade real. A gente vai usar mais o CPK do que o CP, mas pode ter exercício do outro também. Então, anote essa fórmula aqui, ó. NS igual 3 vezes CPK mais 1,5. Ó, peraí que eu passei sem querer, perdão. Aí. Pessoal, agora tem mais gente na sala de aula. Eu queria agradecer a compreensão de vocês, tá? Vocês foram muito bacana comigo de entender que segunda-feira eu não pude dar aula. Bom que deu uma descansada também, né, de vocês.
Mas eu vou repor essa aula, pode ficar tranquilo. Eu estou pensando aqui, quando for uma aula que eu tiver algum material mais teórico para falar, aí eu gravo, entendeu? Né? Por que eu não gravei isso? Porque, né, Sigma é uma aula, agora que é uma aula prática, então acho que ficaria chato ficar vendo gravação. Agora deixa para quando for quando for um tema mais tranquilinho, aí eu gravo, passo para vocês, tá? Às vezes passo um filme, aí eu gravo e reponho a aula, tá bom? Mas o mais importante é o agradecimento que eu faço por vocês terem entendido. Eu estava comentando no início da aula, enquanto vocês estão copiando, eu vou falando. Eu estava comentando no início da aula que eu rompi o cabo da minha internet. Não foi uma coisa assim de problema de qualidade da rede, não, porque rompeu mesmo. Não sei se foi gato que passou, né? Aí veio o técnico, né? E aí arrumou. E de qualquer maneira, eu estou aproveitando também, até aumentei agora a minha capacidade da internet, mega, né? Só que aí o cara ainda não mexeu nisso. Aí vai colocar agora fibra ótica, então vai ficar melhor ainda, se Deus quiser. Então, vocês estão vendo que eu estou tentando investir em qualidade aqui. Já que eu dou aula de qualidade, eu tenho que dar exemplo. Gente, posso passar? Aí, gente, feito isso, eu coloquei que o nível sigma é um número adimensional, porque não tem sempre, quanto maior, melhor, né? E aí a gente vai agora na tabela do DPMO, que é defeitos por milhão de oportunidades. Essa tabelinha também, vocês tiram uma foto dela, se vocês estiverem com o celular na mão aí, se você tiver no notebook, tiver com o celular, tira uma foto, é essa aqui, ó. É uma tabela. No nosso exemplo que eu dei anteriormente, eu estou aqui na faixa 3, sigma do processo 3, você lembra? Deu 3,8 e tal. Aí eu estou aqui, ó, 66 mil DPMO ou 93,3. Quanto menor o número, quanto maior o número, melhor, tá vendo? Se eu estiver num 6, que é o sigma, vai ser 3 defeitos por milhões de oportunidades. Olha só, 99,99 de percentual de qualidade. Entendeu? Então, esse é o sigma do processo. Aí você começa a analisar a qualidade do seu processo produtivo. Entendeu? Por isso que falou que quanto maior o número, melhor. Isso foi uma criação de alguém, um estudioso criou essa tabela. Essa tabela aí depois vocês podem copiar. Se não der para tirar foto agora, tira depois, para você começar a mostrar onde que está o sigma, né? O nível de sigma da sua empresa, do percentual da sua empresa. Beleza? A aula está acabando, a primeira parte, aí na segunda nós vamos partir para a prática. Tá? Eu vou voltar para aquela prática e vou deixar vocês fazerem. Se alguém tiver aí a calculadora para achar aí o desvio padrão, melhor. Aí depois eu corrijo, né? Óbvio, corrigir os exercícios. Beleza, Agostinho. Então é isso. Pessoal, então eu vou dar um encerramento aqui na aula, a gente já começa a outra, e aí agora eu vou deixar vocês praticarem, tá? Fiquem com calculadora na mão aí, e aguardo vocês aí na segunda parte da aula, tá? Eu vou encerrar aqui, falta 2 minutinhos, aí a gente já começa na outra aula, tá bom? Então até daqui a pouco, gente. Aguardo vocês lá. Um abraço aí. Beleza. Um abraço, Agostinho.